Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O tema mais debatido no momento no nosso país, sem dúvida, é a segurança. E o Tribuna Livre de hoje tem o prazer de receber o nosso secretário de Segurança, Renato Moura, acompanhado, inclusive, de Cláudia Barbosa, que é inspetora de trânsito no Demutran de Juazeiro do Norte, e também do Dr. Marcelo Alves, recém-formado em Direito, que presta serviços à 4ª Municipal, na condição de coordenador de projetos. Com os três, nós vamos conversar naturalmente sobre os principais problemas de segurança de Juazeiro do Norte, principalmente os que dizem respeito ao trânsito e à Guarda Municipal. Vai ser um programa bem interessante e você vai participar, vai enviar suas perguntas, se achar conveniente, naturalmente acompanhando o debate aqui no nosso Tribuna Livre. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, secretário Renato Moura, Cláudia Barbosa e Marcelo Alves. Prazer tê-los aqui, agradecer pela presença. E certamente esse assunto é de interesse de toda a sociedade, especialmente quando nós vamos tratar de um tema relacionado à segurança, mas também muito ligado à questão do trânsito, da segurança do trânsito, da mobilidade urbana, até porque esse é um tema que tem afligido as cidades em crescimento e desenvolvimento do Brasil inteiro. Até porque, quando se fala em mobilidade urbana e em trânsito, vem logo na nossa cabeça e no nosso entender de que o número de carros, de motocicletas que aumentam nas cidades é muito maior do que o espaço existente nas ruas e nas avenidas. E isso certamente traz um transtorno absurdo para a sociedade, para a população, e aqui na nossa cidade não é diferente. A cidade em efervescência, em crescimento, cidade de ruas estreitas, do trânsito complicado, do número de motocicletas enorme, maior aí do que a frota de automóveis, aí talvez 2 vezes, que tem sequelado, matado pessoas enormemente. Isso é um problema já de saúde pública nacional, a questão dos acidentes de motocicletas. E nós hoje aqui vamos aproveitar essas autoridades aqui ligadas à segurança do município e ao trânsito, para a gente fazer um debate, uma conversa bem informal, interativa com você, telespectador, para ver o que é que a gente consegue extrair daqui do secretário de Segurança, do Demutran, enfim, o que é que se propõe para melhorar o trânsito, o que está sendo feito, as alternativas que nós temos, para ver se dá mais um pouco de tranquilidade à nossa sociedade e às pessoas que se mobilizam por esta cidade. Secretário Renato Moura, já estamos com quase um ano de gestão e, evidentemente, tanto o gestor, o prefeito, como os secretários costumam dizer que os primeiros meses é de arrumação da pasta, alguns projetos são colocados na órbita para o futuro. Gostaríamos de saber se agora, já no final do ano, o que foi implementado dessa nova gestão na Secretaria de Segurança de Juazeiro do Norte. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Vasques Landim. Boa noite, telespectadores da TV Verde Vale. Inicialmente, nós queremos dizer que foi com grata satisfação que aceitamos o convite dos senhores. E aqui estamos para deixar claro alguns pontos que, porventura, venham ser nos questionados. Inicialmente, queremos dizer que a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Juazeiro do Norte, do início da gestão, verificamos inicialmente que herdamos uma herança prejudicial à administração do município. Herdamos dívidas, inicialmente tivemos que administrá-las, tivemos que convocar e conversar com fornecedores, e assim chegamos a alguns acordos, parcelamos dívidas que ainda hoje estamos pagando e, graças a Deus, estamos conseguindo administrar essas dívidas e também estamos em dia com os nossos fornecedores da gestão atual. Os projetos que nós já apresentamos
evidentemente que não são fáceis de aprovação, até porque todo projeto decorre de serem avaliados e submetidos não apenas a averiguações do nosso gestor maior, que é o prefeito doutor Raimundo, mas também temos processos licitatórios que nos fazem, às vezes, causar algum atraso na execução desses projetos. É tanto que basta citar inicialmente como um projeto que deveríamos ter iniciado uma recuperação da revitalização da sinalização asfáltica de Juazeiro do Norte, e só agora, já em novembro, que infelizmente, por motivos de forças que são alheias ao nosso querer, demos início só em novembro. Vocês podem ver e podem ter certeza que estaremos durante esses próximos 3, 4 meses, tentando fazer com que a visualização dessas faixas de trânsito estejam bem visíveis, para que assim tragam uma certa segurança aos condutores de veículos automotores de Juazeiro do Norte. Isso no caso da sinalização horizontal, porque a vertical, durante o ano todo, alguns sinais foram ampliados na cidade, em alguns trechos de maior necessidade. É verdade. Podemos citar que, na nossa gestão, nós implantamos 5 semáforos em Juazeiro do Norte, superior a todos os semáforos que foram implantados na gestão anterior. E essa implantação desses semáforos, ao preço, ao custo de hoje, podemos dizer que foi praticamente a custo zero para o município de Juazeiro do Norte, porque nós temos profissionais dedicados no Demutran e que fizeram de algumas carcaças com que esses 5 semáforos que hoje foram implantados, colocados, podemos citar um de grande questionamento, e graças a Deus hoje nós vemos resultados positivos, foi aquele que foi implantado na rotatória, chamada rotatória do Banco, na Castelo Branco, ou rotatória da morte, que é na Castelo Branco, com a Edeni Bezerra, ali no próximo já ao Novo Juazeiro. E ali, quando retiramos aquela rotatória, houve questionamentos, mas graças a Deus a aceitação foi de imediato. E funcionou. E está funcionando, graças a Deus. Passo ali todo dia, Luiz 2, 3 Carlos, vezes. eu queria já, para botar aí o Marcelo no contexto, fazer uma colocação aqui para o secretário e ele passar para o nosso telespectador. Primeiro, secretário, eu sei, você sabe, professor, todos nós e a grande maioria da população sabe, que a segurança pública ela é mais um setor ligado ao governo do Estado. A segurança pública municipal é do patrimônio municipal, enfim, é relacionado com essas questões. Mas nós assistimos em Juazeiro do Norte que esses pequenos furtos, principalmente no centro da cidade, têm atormentado muito as donas de casa, a população, as mulheres que vão fazer compra, roubo de celular, pequenos furtos que têm acontecido num número crescente, numa progressão crescente no centro da cidade de Juazeiro do Norte. A Guarda Municipal, queria que você também, aproveitando essa colocação que eu vou fazer aqui, tem um contingente. E eu tenho na minha cabeça, certamente, que você fora do embate, olhando de longe, às vezes você tem ideias que na prática não pode ser colocada, porque você é quem está lá vivenciando o dia a dia e as dificuldades. Mas eu imagino que se você tem um contingente de 300 homens na Guarda, não era possível você fazer uma seleção dentro desses 300 homens que estão na Guarda Municipal, formar um pilotão especial nessa guarda, colocar um fardamento diferenciado e colocar para patrulhar nas principais ruas da cidade, em dupla, em calçada, porque ostensivamente ele não já ia diminuir o número desses pequenos furtos. Vocês pensaram nisso? É uma ideia que eu estou lançando aqui, é nova, é difícil de fazer, tem condições de fazer, por que não faz? Doutor Vasques, essa ideia já não é nova. Na verdade, ela já existe, na realidade, dentro da Guarda Civil de Juazeiro. Nós temos um grupo chamado de Grupo Tático Motorizado, ou então apenas GTM. Eles são, além de serem preparados diferentemente, têm uma atuação específica, têm um fardamento diferenciado da Guarda Civil. Eles hoje estão fazendo uso de um fardamento camuflado azul,
eles transitam na nossa cidade, nas ruas, nos bairros, nos logradouros públicos, sobre motos. Esse grupo tático motorizado é composto por 3 motocicletas com 4 guardas. Eles fazem esse serviço de abordagem em pequenos grupos e quando pessoas suspeitas cometendo algum delito, esse grupo, além de fazer esse tipo de abordagem, tem também o poder de polícia, não só o próprio GTM, mas toda a guarda tem um poder de polícia. Então, esses guardas que fazem e compõem o GTM, em alguns momentos, fazem abordagem, verificam situações de delitos, fazem apreensão, encaminham para a delegacia de polícia e lá é feito o registro da devida ocorrência. Só não usam armas? Não tem uso de arma letal. Ô, secretário, não era possível você ter, por exemplo, um pilotão de 100 homens disponível para fazer esse policiamento no centro, ostensivo no centro da cidade, nas principais praças, na Rua São Pedro, Santa Luzia, ali no foco do comércio, diariamente, não é uma passagem esporádica. Aí você teria que mudar a lei, né? Porque a lei orgânica do município determina que a função da Guarda Municipal é proteger o patrimônio público. Né? Ele passeando nas ruas, ele não tá fiscalizando o patrimônio. Tá, mas você está querendo colocar uma função extra. Teria que... Não é função extra, eu acho que é uma função, claro que não pode ser a função precípua. Isso que você diz na Europa é feito pela polícia militar. A Guarda Municipal, eu entendo que ela é uma força auxiliar de segurança, principalmente no município. Sim. Eu acho que esse papel não é esdrúxulo para ela. Eu acho que seria um serviço inovador, tá certo? Que você ia dar aquele segmento ali do centro da cidade, uma segurança para quem estivesse lá e claro, praticamente, e para os comerciantes também. Eu acho que seria simpático. No caso, juntar polícia militar, polícia civil, você andar na Rua São Pedro, Guarda em frente Municipal, dos bancos, aqui e ali você vê o policial, não tem, deficiência. Porque o contingente é pouco. Aí é onde eu questiono, o seu contingente é suficiente para isso? Não. Ou, então, aí é onde está. De imediato eu respondo que não. Porque, veja bem, como diz o próprio Estatuto da Guarda, a função principal da Guarda é proteger o patrimônio público. A praça é patrimônio público, vou chegar secretário. Lá. Patrimônio público e as pessoas que ali circulam. Nas nossas praças, nós não temos guardas municipais circulando nas praças. Já tivemos. Nós temos guardas municipais que eu vejo nos jogos, nos eventos de jogos, eles estão lá. E ali você também podia dizer, não, aqui não é missão da Guarda Municipal, está aqui. Também é nossa. Mas, doutor Vasco, eu quero dizer que a Guarda, nós temos hoje um efetivo de cerca de 300, para ser preciso, 303 guardas civis no município de Juazeiro do Norte. E como o objetivo principal da Guarda é proteção ao patrimônio público, nós recebemos diariamente solicitações dos nossos secretários, dos nossos nobres secretários, com relação a equipamentos que sofrem tanto assaltos, arrombamentos, perdas de equipamentos que foram invadidos por delinquentes, e ali a guarda não estava presente. Por que não estava? Nós temos 303 guardas. Só em escolas do município há um número de 109 escolas. Se fôssemos colocar em cada escola um efetivo de guarda, que seria no mínimo de 3 guardas, nós já não teríamos o número suficiente. Já não teríamos o número de guardas suficiente. E nós não temos apenas as escolas públicas. Nós temos secretarias, nós temos hospitais, nós temos CREAS, nós temos CRAs, nós temos abrigos, nós temos creches. Então, o nosso número de 303 guardas é insuficiente para que nós, além de darmos proteção ao patrimônio público, também estejamos presentes ininterruptamente nas praças onde circulam os nossos munícipes. Seria necessário quanto, secretário? Assim, você tem um estudo já levantado? No mínimo o dobro. Suficiente? Nós, se fosse por nossa vontade própria, hoje nós teríamos em Juazeiro do Norte pelo menos 500 guardas. Então é o mesmo lugar comum do governo do estado, que não tem contingente da polícia e não dá segurança
Porque a segurança de pessoas, a segurança propriamente dita, é função do Estado. É para ser exercida pela polícia e não pela guarda. Evidentemente que nós, em algum momento, quando pudemos ainda este ano, nós estivemos presentes sim, doutor Vasco, em algumas praças, principalmente quando nós estivemos presentes, por algumas razões nós tivemos que retirar esses guardas das praças, foi quando vivenciamos e vemos um número maior de transeuntes, de frequentadores, de praticantes de academias que existem, as academias populares. Então nós pudemos dar essa segurança, transmitir essa segurança para a nossa população. Enquanto pudemos, lá estivemos presentes. E várias vezes nós recebemos elogios. Poxa, parabéns, porque depois que a guarda se fez presente nas praças, houve um número bem considerado de frequentadores, de crianças, de pais com crianças frequentando, tendo seu momento de lazer naquelas praças. Hoje, por razões administrativas e financeiras, pela qual a prefeitura atravessa, nós tivemos que retirá-los das praças. Certo. Então, novamente, há essa carência. E nós pretendemos, tão logo a situação da nossa folha de pessoal seja regularizada, nós estaremos voltando com efetivo de guardas nas praças para transmitir essa segurança, até porque com eles lá, com certeza, os delitos, digamos que não serão extintos, mas serão reduzidos sensivelmente. Com certeza. Eu quero lhe dizer, secretário, que eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, porque essa é a pergunta que vem do público. Até porque ele dá oportunidade a você responder, porque não tem guarda nas praças e você está respondendo. Agora, eu acho que essa pergunta também, o Marcelo dava para assim, já que ele é coordenador de projetos, falar um pouquinho sobre essa ideia, se ela é possível, se é legal, se tem escopo legal, se não pode e tal. Primeiramente, boa noite aos telespectadores da Verde Vale, a doutor Vasques, ao professor Luiz. Eu concordo com o senhor, doutor, em parte, porque a legislação atualmente, ela fala que a função da guarda no artigo 144 da Constituição é proteger bens, serviços e instalações públicas. E essa solicitação do senhor se encaixaria na parte de serviços públicos, porque é indissociável a proteção à praça ou ao posto de saúde e a não proteção ao funcionário e ao usuário do posto. Agora, como o secretário disse, acontecem as limitações financeiras e administrativas, então, infelizmente, não dá. Muitas vezes o gestor ele tem que escolher entre o guarda estar naquele posto de serviço prioritário e estar fazendo esse papel da segurança comunitária. Mas a própria jurisprudência brasileira, a partir do STF, que tem um julgado, deve ser julgado no ano que vem, a respeito das atribuições das guardas e da questão também da legislação do Ministério da Justiça, que vem financiando os projetos federais voltados à compra de equipamento para as guardas, entende assim, que ela pode colaborar na segurança comunitária dos municípios, ela pode auxiliar os outros órgãos de segurança pública. Agora, essa questão da limitação realmente é uma problemática, não só para o município de Juazeiro, mas para todos os municípios brasileiros que têm guarda municipal. Hoje em dia são 950, segundo o censo do IBGE 2012, então está bem recente. E dos 5.500 municípios, 950, 970 têm guardas municipais, enfrentam esse problema. É pouco, não né? tem, muito pouco. Menos de 20%. Não tem orçamento próprio garantido pelo governo federal, que dificulta bastante a manutenção desses órgãos, porque os governos têm que se preocupar com o remanejamento de recursos para áreas prioritárias, como saúde e educação. E essa questão da obrigação estadual da segurança pública, na verdade, quando se fala no Estado, fala no sentido amplo, Estado, município e União. Até porque senão não teria a criação da Polícia Federal no artigo 144. Mas o principal entrave para os municípios é a questão financeira, porque a gente não pode comparar realmente o poderio financeiro dos estados e da União. Se a gente não tiver, a nível, eu digo isso pelo exemplo de Juazeiro, não tiver o financiamento federal para a compra de equipamentos, para a guarda de Juazeiro e coisa do tipo, ela não consegue desenvolver um trabalho razoável. E eu acredito que essa problemática acontece em todos os outros municípios que vivem essa situação. Pois é. Vamos incluir aqui no nosso debate, né, a Cláudia Barbosa, que, por sinal, já esteve aqui na Semana do Trânsito, brilhantemente participou do nosso Tribuna Livre.
e hoje ela volta. E aí, Cláudia, você é agente de trânsito, mas está como inspetora no Demutran. Você acha que o trabalho do Demutran está agradando a sociedade, evoluiu um pouco? Essa semana que houve aí de estudos, também, né? Foi proveitosa aquela semana, os debates que vocês tiveram, as palestras, as conferências? Bem, boa noite, professor Luiz Cláudio, Luiz Carlos, boa noite a todos que estão aqui presentes, bem como você que está em casa. Realmente, aquela temática da Semana Nacional de Trânsito, muitas pessoas ligaram para mim, conversaram comigo pessoalmente e disseram que foi muito proveitosa, né? Porque foram tiradas várias dúvidas. E eu que estou no trânsito, a população, eu acredito que ela agradece o serviço do Demutran, porque é muito importante. Apesar de ter certas pessoas têm antipatia pelo Demutran, devido também ao nosso trabalho ostensivo, né? Porque, de certa forma, quem desobedece à lei vai ficar descontente com quem está promovendo a segurança pública, né, que é o Demutran, que está fiscalizando, que está garantindo aí a fluidez, a organização pública, mas a gente acha que a população agradece nosso trabalho e que a gente está fazendo um trabalho diferenciado no campo da educação, no campo da fiscalização, no campo da engenharia. A gente vê que quando tem congestionamento, quando tem romaria, está lá o agente de trânsito, em pleno sol, de meio-dia, trabalhando incansavelmente nos cruzamentos, atendendo a população da melhor maneira possível. A gente tem uma permanência que está lá 24 horas, atendendo você que está em casa quando sofre um acidente, que liga para o Demutran, a gente vai para lá, tem um pessoal já preparado para atender esses acidentes, para fazer tem um treinamento pré-hospitalar para atender os acidentados. Então, a gente está aí para garantir a segurança e eu acredito que a população agradece nosso trabalho e tem visto que a gente tem feito um bom trabalho. Ô, Cláudio, me responda uma pergunta, me tire uma dúvida, porque eu sou vítima de uma situação de trânsito. Eu levo meus netos para o Paraíso das Crianças e vou buscá-los, e às vezes tem um guarda de trânsito. Quando há o guarda de trânsito, há uma normalidade, ele controla o fluxo e refluxo, porque há um cruzamento da São Benedito, né? Quando não há, aí o caos é total, porque o sinal, o semáforo, passa a ser desobedecido, o sinal fecha, mas as pessoas põem os carros no meio da rua. Aí dificulta, é realmente um caos. Aquele trabalho é um trabalho feito por solicitação da escola ou é o próprio Demutran que reconhece que naquela situação é preciso o órgão estar lá para resolver aquele problema? Na realidade, nós sabemos que é importante o trabalho feito pelos agentes nesses polos geradores de tráfego, não só de frente a essas escolas, mas também todo polo gerador de tráfego. Onde tiver acidente, tumulto, congestionamento, a gente vai estar lá presente. Então, as escolas solicitam, porque há uma necessidade, né? A gente entende que há necessidade, porque também a população solicita, o senhor já deve ter visto, que há uma problemática muito grande nesses polos geradores de tráfego. Como é que eu posso fazer me entender melhor? Um local onde tem muito fluxo de veículo, muito fluxo de pessoas, é chamado de polo gerador de tráfego. E com certeza vai atrair muitos veículos que lá transitam. Então a gente entende que é necessário. Então, à medida do possível, que nós também não temos um contingente grande para atender a todas as escolas públicas. Também tem problema de contingente. Ô, Cláudia. Ficamos aí Pode falar, secretário. Só complementando a fala da Cláudia, o nosso efetivo também de agentes de trânsito é hiper reduzido para o tamanho da cidade de Juazeiro do Norte e para o número de carros, para o número, né, de veículos que transitam na nossa cidade. Hoje nós temos uma frota de veículos em Juazeiro do Norte com 48.503 veículos, entre motos e automóveis. Então, imagine apenas 95 agentes de trânsito que se dividem em 3 turnos para darem esse número aí, secretário, 43. 48, não é mais, secretário, né? Perdão, correção. 48 mil é só de motocicletas. Perdão e agradeço pela correção. O total de veículos automotores é de 86.186 veículos automotores. Sendo... O número de motos é 2 vezes de automóveis? Com certeza. É o dobro. É o dobro. E tende a ser mais. Sim, mas eu ia me tendência é crescer. Eu ia me dirigir a Cláudia. Cláudia, você vive aí no dia a dia do trânsito. Pergunta para o segundo tempo. Exato. Você vive aí no dia a dia do trânsito como agente de trânsito.
trabalhando para organizar o trânsito. E eu vivo no dia a dia do trânsito como motorista e tal, e eu queria saber como é que você considera o trânsito de Juazeiro, para ver se é a mesma visão que eu tenho do trânsito de Juazeiro. Isso aí você vai dizer no segundo bloco e as perguntas já começam a chegar aí, Luiz Carlos. Isso, a gente volta já para continuar esse debate sobre trânsito e guarda municipal em Juazeiro do Norte. Até já. TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. O Vasques deixou aqui uma pergunta no ar para a nossa segunda etapa, dirigida a Cláudia. Você lembra qual foi a pergunta, né, Cláudia? Lembro. Qual é a minha visão sobre o trânsito de Juazeiro? Sim. Bem, eu acho o trânsito de Juazeiro complicado, dado o número de veículos também em circulação. Né? Nós temos aí uma frota crescente, beirando os 100 mil veículos em circulação, e ainda mais a frota circulante, né? Aquela flutuante, que é dos rumeiros. Né? Os visitantes. Por conta disso também, e vias alternativas, nós não temos vias alternativas. Se a gente for pensar assim, vamos desviar o trânsito da Rua São Pedro e vamos botar lá na São José, na Santa Clara, essas ruas já estão muito tumultuadas de veículo também. A frota cresceu assustadoramente, a gente tem visto muitos veículos. Eu procuro nem transitar pela Rua São Pedro, porque como acompanho também as estatísticas de acidente de trânsito, eu tenho visto que nesses últimos 3 meses, a Rua São Pedro foi a rua que mais pessoas se envolveram em acidente. Né? A Rua São Pedro, a Rua Padre Cícero, a Rua São Paulo, mas a Rua São Pedro é a pior. Né? Em relação à segurança, é a pior. Por quê? Porque todo mundo quer descer pela Rua São Pedro. Então, nós temos uma cultura de também achar que a culpa é apenas da gestão. Né? A gente vê também que a população não tenta colaborar. Está vendo ali que a rua, o trânsito está lento. Então, tem gente que estaciona em fila dupla. Tem gente que estaciona em local proibido, tem gente que coloca lá no local onde é o do carro forte, quer dizer, causando ali um tumulto maior, onde nós temos que, os agentes de trânsito têm que se deslocar até aquele local e solucionar o problema. Então, nessa hora, com certeza, nossos agentes não são vistos da melhor maneira possível, não. É visto pela população que precisa que sejam tomadas decisões rápidas e necessárias para garantir a fluidez e segurança. Mas para quem está lá atrapalhando o trânsito, que aí são inúmeras pessoas, infelizmente, que tentam tumultuar essa questão da fluidez, vai sempre ver o Demutran com antipatia. Certo? Agora, nós já comentamos aqui, o Zona Azul trouxe um benefício, pode até ser considerado um paliativo, né, Vasco? Mas trouxe sim, em termos de organizar um pouco mais o estacionamento do centro. Mas acontece, meu caro secretário, que tem quarteirão em Juazeiro que não deveria ter sequer estacionamento. Caso da Rua São Pedro, da prefeitura para baixo, eu acho que nem de um lado nem de outro. Deveria ser só a descida dos veículos mesmo e dos pedestres. Só passagem, quer dizer, só parada de ônibus, parada também para pegar passageiro, descarregar, só isso. Sem estacionamento. Não, sem estacionamento. Agora, dos dois lados, fica terrível. Você tem toda a razão, Cláudio, porque eu já contei no meu relógio, desci erroneamente pela Rua São Pedro e da prefeitura para o centro, eu gastei 12 minutos, engarrafado atrás de carro, andando a 10. Terrível, né? Então o senhor não tenta fazer isso ao sábado, por volta do meio-dia? Horrível. Sábado ao meio-dia também é mais complicado. É mais ainda. complicado. É verdade. Mas eu quero fazer um pequeno comentário aí com relação às palavras da Cláudia, que realmente você tem razão. Além de nós termos um número crescente de automóveis, poucos espaços de escoamento de trânsito, ao que eu me referi logo na abertura do programa, um contingente também pequeno de agentes de trânsito, nós temos também ainda a cultura, a falta de educação no trânsito de uma grande maioria de motoristas. Nós temos bons motoristas, mas nós temos uma grande maioria que desobedece a sinalização,
que anda apressadinho. Direções perigosas. Direções perigosas. As motocicletas, sem dúvida nenhuma, elas tumultuam, enervam de certa forma o trânsito, porque não tem paciência, não espera. A pressa é inimiga da perfeição, passa pela direita, pela esquerda, na frente, atrás. É um verdadeiro cruza-cruza de motos. E isso leva ao maior número de acidentes e a enervar a população. Então, esse caldeirão que você colocou aí, realmente é o resultado, é o que eu vejo no nosso trânsito. É exatamente essa tradução que você fez, o caldeirão de uma série de fatores que complicam o nosso trânsito aqui no Brasil. Ô, secretário, nas primeiras correspondências, os primeiros telefonemas, o Francisco Abílio, que é lá do aeroporto, disse que na Vila São Francisco está sendo muito raro ver uma viatura do Honda. Nós falamos em segurança e ele está reclamando da falta do Honda. Não é o caso do nosso secretário de segurança. Mas não é só na Vila, não, né, Luiz? Mas não é só na Vila que falta a Honda do quarteirão, não. É na cidade quase toda. O José Calixto, essa eu acho que está diretamente enviada para o Renato. Renato, há possibilidades de colocar sinais de pedestres, pelo menos nas principais avenidas de Juazeiro, no próximo ano 2014? Sim, com certeza. Antes, porém, eu queria aproveitar o que o senhor falou com relação ao Zona Azul. O Zona Azul hoje, como o senhor disse, foi um paliativo, é verdade. Mas nós já temos um projeto de ampliação do número de vagas para o Zona Azul. Inicialmente, já elaboramos um projeto básico, acrescentando em 245 número de vagas do Zona Azul. Hoje são quantas? Hoje são 495. Quase 500 vagas. Isso. Então nós aumentaremos, já temos um projeto, vai ser feito um edital, uma nova licitação e torçamos para que seja de imediato, que tenhamos uma administração melhorada, que seja bem aproveitado esse espaço que a gente está colocando para a nova licitação. Se bem que vocês estão recebendo uma ajuda indireta, que é, no caso, lá de frente à clínica do Vasques, na rua Padre Cícero, tem um estacionamento. Os estacionamentos particulares agora acabam de derrubar mais 3 casas, não é? Para um novo estacionamento. E essa política dos estacionamentos, movimentos naturalmente privados, mas que está ajudando muito a administração, porque está desafogando. É outra alternativa para o estacionamento, principalmente no centro da cidade. Mas ainda assim, nós acreditamos que o problema do trânsito, ou melhor, do estacionamento no centro de Juazeiro, só vai ter um fim, ou digamos, um ponto de satisfação que traga uma maior tranquilidade e facilidade para os nossos condutores e até mesmo aqueles que visitam Juazeiro do Norte, quando for feito um estacionamento de grande porte, como existem em cidades grandes, um estacionamento subterrâneo, um estacionamento vertical, porque mesmo esses estacionamentos particulares que hoje estão sendo abertos no centro, de certa forma ajuda, mas para que tanto veículo tenha seu espaço para desobstruir a principal via que a gente mais observa, a Rua São Pedro, desse caótico trânsito, nós temos um projeto de facilitar a fluidez na Rua São Pedro. Inicialmente nós queríamos, já no início da gestão, fazer com que aquele pedaço da Rua São Pedro, que abrange da Santa Luzia até a São Francisco, tivesse estacionamento tão somente de um lado, como teste. Após isso, em caso de ser aceito e aprovado, nós proibiríamos ambos os lados, porque ali é onde maior tumulto causa e engarrafa efetivamente o trânsito da Rua São Pedro, porque quando chega ali na Rua Santa Luzia, a rua estreita, a Rua São Pedro torna-se quase que uma única... da prefeitura para cima não tem problema, porque é muito larga a rua. Mas ainda assim, quando ali chega, que causa aquele transtorno, o trânsito vai acarretando esse congestionamento e chega até a mediação da prefeitura, esse congestionamento. Por isso que eu digo, evite por volta do meio-dia, na Rua São Pedro, no sábado, transitar. Mas agora, voltando à pergunta do senhor que nos fez com relação ao semáforo para pedestre, nós dizemos que sim. Nós temos também essa visão
e acreditamos que talvez e provavelmente o próximo semáforo que a gente venha colocar seja dedicado maior atenção ao pedestre. Ali onde existe uma faixa para pedestre de frente ao Cariri Shopping, nós revitalizamos recentemente e ainda assim o condutor não dá atenção ao pedestre, não respeita aquela faixa. Então nós visualizamos e vemos a necessidade, a carência e queremos, num curto espaço, colocar um semáforo ali, não para o pedestre especificamente, mas para o condutor e assim poder respeitar de fato o pedestre, fazer aquela travessia com segurança absoluta. Se aquela faixa, pelo menos, fosse no tipo daquela ali da antiga estação, que é uma elevação de uns 15 centímetros, que obriga o motorista a botar a segunda, passar lentamente, mas só a pintura no asfalto não mudou muito não. E eu já vi alguém frear para dar vez ao pedestre na faixa e receber uma batida atrás. Professor, nós tínhamos sim. Acontece muito. Nós pensamos em fazer aquela passagem de pedestre de frente ao Cariri Shopping, uma passagem elevada. Nós chegamos até a fazer um projeto para execução. Bom, iam jogar 1001 pragas em vocês. Não tem a menor mas dúvida. infelizmente nós reavaliamos, conversamos com engenheiros de trânsito e verificamos que, por ser uma rodovia de fluxo, inclusive de caminhões de mais de 3 eixos até, não caberia aquela passagem elevada. Vamos para o semáforo então. Isso. Agora, porque essa aqui é uma crítica construtiva. Quem faz é a Lonou, lá do Triângulo. Por que o Demutran faz fiscalização em frente às escolas particulares e não nas escolas públicas, que raramente vemos uma faixa para pedestre em escolas públicas? Aí foi parada, secretário. E agora? É com o secretário? Essa é com o secretário. Pois bem, nós vimos de quando assumimos essa pasta e verificamos junto ao diretor-geral do Demutran que em algumas escolas particulares havia presença de agentes de trânsito. E fomos apurar o porquê que só existiam naquelas escolas. É ilegal? Não, não é ilegal. Então havia a pergunta, por que então não abrange também as escolas públicas do município e as do Estado? Em razão desse questionamento, foi-se apurado pela direção do Demutran que em alguns casos, onde existia a presença daqueles agentes de trânsito, eles estavam em horário que eram dedicados ao seu posto, que não aquele. Então, a direção tomou a medida de retirá-los daquela situação, porque verificou-se que havia um benefício, além de haver um benefício, claro, para a população, para o colégio, mas também havia um benefício particular para o agente. E isso não é legal. Então foi baixada uma portaria pelo diretor-geral do Demutran e há um estudo, a Cláudia, que é do setor de aplicação do Demutran, já tem um projeto de fazer com que se ofereça esse curso a multiplicadores, pessoas voluntárias daquelas escolas, principalmente as particulares, que são os maiores, com todo respeito, maiores interessados, que têm e que tinham até então essa presença dos agentes de trânsito. Então nós estamos oferecendo, procuramos as escolas e estamos oferecendo para que os voluntários daquelas escolas, caso eles tenham, nós iremos fornecer um curso de multiplicadores de trânsito, de agentes de trânsito. E assim não se fazer necessária a presença do agente para aquela organização de frente às escolas, onde há um fluxo grande de condutores. O Henrique, lá do São José, concorda com o Dr. Vasques, pois está faltando guardas nas praças, principalmente na Praça Padre Cícero, que é o nosso grande postal e muito visitada pelos nossos turistas. Vamos voltar a botar aquelas duplazinhas, 2, 3 duplazinhas na Praça Padre Cícero, dar aquela boa impressão para os nossos turistas, para os nossos romeiros, né? Professor, nós temos já também, principalmente na Praça Padre Cícero, essa preocupação de se fazer presente. Sempre existiu, na verdade, a presença da guarda ali na Praça Padre Cícero, por ser o cartão postal de Juazeiro do Norte. E agora, principalmente nessa fase em que estamos chegando de Natal, festividades natalinas, final de ano,
quando se faz presente um grande número também de romeiros, nós já temos a presença diuturna de guardas ali na Praça Padre Cícero. Muito bacana. Ô Cláudia, nós temos assistido, não é só aqui no Juazeiro, nem só no estado do Ceará, mas no Brasil inteiro, inclusive estudo de saúde pública, de que o número de acidentes de motocicletas tem matado enormemente e sequelado, principalmente jovens, deixando sequelas, enfim. Vocês têm no Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte algum número estatístico do número de acidentes com vítimas fatais aqui na cidade de Juazeiro do Norte? Vocês têm alguma coisa, algum trabalho sobre isso aí? Os hospitais já passam isso? É realmente assustador ou é só folclore e literatura? Não, é assustador, o número é assustador, o número é crescente. A gente tem colocado até, disponibilizado agentes nesses pontos onde são mais críticos, onde tem maior incidência de acidentes, mas continua acontecendo, né? Porque a população, infelizmente, parte dela, não tem aquela direção defensiva, aquele cuidado ao sair de casa, né? Às vezes a pessoa pensa que vai voltar, mas, no entanto, ela volta como? Morta, né? Às vezes sequeladas. Então, é complicada essa situação. Eu tenho me assustado com as estatísticas, infelizmente, né, a gente tem dito isso, eu faço parte da educação, do setor educacional, do setor de estatística, e a gente tem trabalhado incansavelmente. Inclusive, nós temos parceria com a UFC, o doutor João Ananias, ele neurocirurgião, preocupado com essa questão dos acidentes que envolvem aí traumatismo crânioencefálico. Ele junta uns alunos do curso de medicina e faz trabalhos voluntários com a gente ali nas faixas de pedestre, sempre abordando motociclistas. E a gente sempre tem feito também a fiscalização muito ostensiva em cima das motos, porque é a nossa dor de cabeça. Infelizmente, a moto tem causado muitas mortes, tem acabado com muitas famílias. Infelizmente, as pessoas têm perdido muito em cima de motos, né, porque geralmente o condutor de moto ele é muito inconsequente, muito habilidoso, né, destemido, e essa faixa etária que está chegando aí de 19 a 35 anos, nós temos aí a estatística apontando que os nossos jovens, né, principalmente faixa etária de 26 a 35 anos, é o que tem mais se envolvido em acidente. São aquelas pessoas que acham que está tudo bem, está tudo fácil, está tudo legal, que sabe muito, né? O nosso amigo doutor Bosco Mendonça, certa vez, nos informou que lá no Hospital das Clínicas e Fraturas, 70% do atendimento, casos de motos. Eu queria fazer uma pergunta interessante aqui a Cláudia, com relação à questão das motos, ela que vive, e vale para o secretário também, para o Marcelo, para todos. Vocês já viram um caso bem inusitado assim, de transeunte numa moto, com alguma coisa bem estapafúrdia, bem estranha aqui, para contar para o nosso telespectador? Bem, eu já vi inúmeras coisas. Por exemplo, um motociclista levar um colchão, levar uma escada, né? Às vezes levar uma bicicleta, né? Levar coisas, objetos... 5 crianças. Às vezes 4, 5, a família inteira. E quando a gente pega, infelizmente essa pessoa, né, tende a sempre apelar pelo lado emocional, dizer que é pai de família, dizer que a gente não ganha em cima da multa, que a gente pode liberar, dizer que é fácil para a gente liberar, que a gente está sendo ruim, que a gente está querendo, né, punir com muita rigorosidade. Então, eu tenho visto esses casos. Você Mas tem um caso, eu tenho um caso que eu faço questão de citar e pedir aos motoqueiros, interessante isso, pelo amor de Deus, não cometam mais isso. Eu já vi algumas pessoas vão uma porta normalmente tem 2,10 metros e 2,10 metros e 10 de altura. O cara senta no bagageiro e bota a porta à frente dele, fica assim, 2,10 metros e 10 de largura, e o motoqueiro se dana no mundo. Quer dizer, é terrível o negócio desse. Porta e outro com um bacurinho atrás. Imagine o que eu já vi, assim, bem, digamos, além de tudo, perigoso por demais, o garupa transportando entre ele e o condutor um espelho, um vidro que ultrapassa a dimensão. Aquele ali, ao acidentar-se, é um suicídio. Imagine. Então nós vemos, sim, diversas situações. Diga, Marcelo. Eu já vi do motoqueiro transportando entre o piloto e o garupa uma escada de uns 3 metros, assim. Não sei como é que ele conseguia passar entre os carros, porque ele estava transportando de uma maneira transversal entre o motoqueiro e o garupa, e segurando ali, meio que desequilibrando a escada.
Agora, eu queria citar também um fenômeno que acontece aqui no Nordeste, que com a expansão econômica, essa motorização repentina da população, que até bem pouco tempo atrás andava de bicicleta, andava até a pé, andava até mesmo de jumento. Pastorando gado lá no sítio de moto. E aí tem que de uma hora para outra se adaptar às leis do trânsito, a compra seu veículo, isso aí também acaba... Um caso interessante também, Marcelo, que a gente observa, principalmente assim nos finais de semana, é que é proibido você beber e dirigir. Mas se quisesse prender assim uma carrada de motos, era ir assim para a zona rural, debaixo daquelas mangueiras, estão todos lá com suas motos paradas, tomando uma cerveja ou uma cachaça e depois sai na moto, né? Doutor Vargas, não precisa ir longe. No próprio centro urbano, a gente tem realizado blitz, inclusive finais de semana, com a parceria da Polícia Militar, e nós temos feito uso do etilômetro, o conhecido bafômetro, e tem tido apreensões com teores assustadores de ingerirem além daquele limite permitido. Essa coisa da desobediência civil é com a gente mesmo, viu? A negligência O Carlos Alberto do Centro ligou perguntando por que foi proibido os agentes em frente às escolas particulares. O secretário já explicou. José Mendonça do Triângulo, porque só o shopping cumpre com os 30 minutos de estacionamento gratuito. Na verdade, o Zona Azul tem um espaço também. Só que não é de 30 minutos, são 10 minutos. Muita gente não sabe. E no shopping são 30 minutos? Mas o senhor pode ver que o estacionamento rotativo, a Zona Azul, já está dizendo, é um sistema rotativo, tem que ter fluidez no estacionamento. Tanto que o limite máximo para que ele permaneça é de 2 horas. Mas os nossos motoristas talvez não saibam que ele tem direito a 10 minutos. Quer dizer, parar para entregar, entrar ali no banco, fazer um saldo, uma coisa. Se ele acha que faz em menos de 10 minutos, não precisa pagar. O difícil é comprovar esses 10 minutos. Ele vai ter que anotar o tempo. No shopping funciona muito bem. Já estive no shopping por 25, 26 minutos. Mas o shopping funciona porque é digital, é eletrônico. O controle é eletrônico. E o Germano, lá dos franciscanos, também ligou, o tempo já esgotado. Meu amigo Germano, que pena a gente não debater aqui. E a dele era exatamente interessante, porque era esse assunto que ele estava conversando, esses fretes irregulares que as motos acabam pegando, né? O Rosivaldo, que é lá do bairro Pimenta do Crato, porque na gestão do prefeito anterior, a Guarda Municipal aprovou vários projetos junto ao governo federal e já na atual... é isso que o Marcelo queremos apresentar. Faz. É isso ele que está aqui para dizer os projetos que hoje, nesta gestão, já foram aprovados. Exatamente nesses projetos que já foram encaminhados e que estão aguardando resultado. Já tem resultado, viu? Já tem resultado. Já tem resultado. Né? Gostaríamos de citá-los. Boa resposta. O Paulo do São José. Renato, foi fácil para você pegar os projetos já prontos, deixados? Já querem... Não foi deixado nenhum projeto pronto. Não foi deixado nenhum projeto pronto pela gestão anterior, essa é a verdade. Agora, a dívida ainda hoje se paga. A dívida ainda estamos administrando. O Roberto do Antônio Vieira também ligou, é hora de pensar num basta dizer que quando nós assumimos... Para transporte público. Essa aqui você está certo, meu amigo Roberto, lá do Antônio Vieira. Transporte público é solução. Metrô, trem, ônibus, agora de qualidade, né? Alguns ônibus que nós temos em Juazeiro, não dá para andar nesses busões daqui. Trabalho é o Debutran, né? Juliana lá do Pirajá, né? Também o secretário já mostrou os projetos que estão em andamento. Tempo esgotado, muito obrigado, secretário, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, minha querida Cláudia, que mais uma vez veio ao programa, e a você também, Vasco. Muito obrigado e boa noite. A gente agradece ao telespectador, o tempo corre, e agradecer ao nosso convidado pelos esclarecimentos que foram dados. Se tivesse mais tempo, certamente que a gente prolongava mais. Mas boa noite, muito obrigado. Até sexta-feira com mais uma apresentação do nosso Tribuna Livre. Cultura, religiosidade, negócios. TV Verde Vale, mostrando o Cariri de ponta a ponta. TV Verde Vale, a televisão do Cariri.